liga lá na sua operadora e fala que você quer ver o Mauro César, por exemplo, falar do título do Flamengo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Mauro César, campeão Flamengo 2025. Tem gente falando, isso é torneio de consolação. Não concordo, mas queria ouvir você. E com a festa toda. Bom dia. Isso é uma piada, né? Torneio de consolação. Quer dizer, agora não vale mais nada. Né? Isso é uma coisa ridícula, né? Os caras são criativos, né? Eu quero, de primeira, pedir licença ao José Trajano para cornetar a enquete. O Flamengo ganha a Copa do Brasil, aí você me vem com a enquete do jogador egocêntrico que tenta atrair para si as atenções depois de voltar ao normal, né? Mas uma atuação pífia. Só o Michael conseguiu ser pior do que esse rapaz ontem em campo. Um centroavante que não divide uma bola, que não ganha na velocidade, que não faz um pivô. Participou de uma jogada que ele chutou cruzado da esquerda, o Arrascaeta não alcançou. Aí termina o jogo, né? Enfim. Mas eu acho que essa foi uma grande notícia para o Flamengo, né? O cara vai embora. Então o Flamengo se livra de um jogador problemático que não dá retorno técnico. E façam uma conta rápida para encerrar esse assunto, que eu não vou ficar falando desse cara, não. Dizem que ele ganharia em torno de 2 milhões, pelo menos, com o aumento que o Flamengo ofereceu, né? Então você faz uma conta com o 13º, dá o quê? Por ano, né? 13 meses, 26 milhões, 4 anos de contrato, isso é mais de 100 milhões se não tiver luvas e tudo que geralmente tem. Quem faria um investimento de 16, 17, 18 milhões de euros ou mais nesse Gabriel Barbosa atual? Se o Cruzeiro quer fazer, boa sorte para o Cruzeiro, né? Para o dono lá do clube, para o Alexandre Matos, que está fechando a negociação. E ontem disse para o GE e disse para mim também, depois do jogo, que ainda faltam alguns detalhes. Eu acho que ele está escondendo o jogo para não esvaziar o elenco atual. Tem lá o Caio Jorge, vai precisar deles contra o Racing no dia 23, na final da Sul-Americana, mas tudo indica que ele vai mesmo para Belo Horizonte. Acho que essa foi uma grande notícia que o Flamengo recebeu após a conquista de um título, que é óbvio que é o ano do Flamengo, não é o ideal. O ideal seria estar, nesse momento, brigando de verdade pelo título brasileiro, não dependendo de chances meramente matemáticas, né? Pequenininhas, bem pequenas, não ter sido eliminado como foi pateticamente antes da semifinal da Libertadores, ter pelo menos chegado à semifinal contra o Botafogo, mas o Flamengo ganhou a Copa do Brasil, não é um título irrelevante, não é um estadual, não é uma Taça Guanabara, não é uma Supercopa, é um título mais relevante, eliminou o Palmeiras, passou pelo Bahia, num momento muito melhor do Bahia do que o atual, que ele está perdendo direto, passou pelo Corinthians, que, convenhamos, né, apesar do elenco, não é um time tão forte, agora reagiu, tem 4 vitórias, está aí escapando do rebaixamento, né, o que é o mínimo que esse elenco tem que fazer, mas jogando com um jogador a menos durante muito tempo, desde os 27 minutos da partida, né, e venceu o Atlético de forma categórica, que é um finalista da Libertadores. Né, nos 2 jogos. Ontem, o Everson, que foi muito mal no Rio, um goleiro bem constante, ele fez uma partida exuberante e pediu uma goleada. O Flamengo perdeu um caminhão de gols, né? E isso jogando sem Vinha, sem De La Cruz, sem Luiz Araújo, que ficou no banco ontem, mas não tinha condições de jogar, evidentemente, ficou ali fazendo número praticamente, sem o Pedro, o melhor jogador da temporada, e sem o Everton Cebolinha, todos em ótima fase. Então, o time mutilado pela seleção nessa semana, quarta-feira vai jogar de novo pela... Aqui é a minha caneca, eu odeio a data FIFA, né? E bonito. Tem que ter a caneca, porque não tem como, né? A data FIFA é uma mala sem alça e o Flamengo vai jogar desfalcado, como outros clubes jogarão no meio de semana também. Né? O Flamengo Atlético não vai perder jogador, o Flamengo mais, e jogou também boa parte do brasileiro desfalcado. Então, acho que é um título que tem expressão, tem tamanho, não é o maior, mas não é o menor. Né? Transformar isso numa quase derrota é o fim da picada, é muita cara de pau. Né? Infelizmente, não houve o efeito Carlinhos Bala, né? Como foi falado aqui semana passada, Carlinhos Bala só existe um e continua existindo somente um. Allan Kardec deu uma furada pífia na origem do gol do Flamengo, marcado pelo Plata, né? E o Bruno Henrique jogou muito bem, né? Apesar de todo aquele problema dele da semana passada, a questão da polícia na casa dele, após jogou bem contra o Cruzeiro, melhorou muito o time com a saída do Gabriel à sua entrada, mostrando que ainda é um jogador útil, ao contrário daquele que está saindo, que só mostrou utilidade uma vez em 2 anos praticamente. E o Felipe Luiz, excelente, né? Muita coragem para colocar 3 zagueiros no momento. Assim, ele está se revelando um técnico que entende o que está acontecendo no jogo e toma decisões em função dos momentos da partida, do cenário daquele jogo naquele momento. Quando o Atlético entope a área do Flamengo de jogadores, com Allan Kardec e seus blue caps ali para tentar chegar ao gol, ele coloca mais um zagueiro para neutralizar, né, aquela ação ofensiva do Galo, como fez contra o Corinthians, e com isso manter a segurança defensiva e conseguir até agredir e atacar. E consegue. Quando ele tira o Gabriel do intervalo e põe o Bruno Henrique, fica claro, até antes do jogo, cheguei a escrever isso no Twitter, conversando com um amigo, porque ele começou com o Michael.
tudo indica que ele pensou, Bruno Henrique é opção para Michael e para Gabriel, para o centroavante e para o ponta. E tem o Plata ainda. Então ele guardou o Bruno Henrique, não teve brodagem nenhuma, o Gabriel jogou nada, ele tirou no intervalo, colocou o Bruno, melhorou muito o time, mexidas corajosas, essa dos 3 zagueiros principalmente, que é um preconceito com relação a essa estratégia, né? O Guardiola joga às vezes com 3 zagueiros quando precisa, quer dizer, é uma besteira muito grande. Então está se revelando um técnico corajoso, com uma boa visão do que está acontecendo em campo. De todos os jogos, só errou mesmo contra o Fluminense, foi muito bem contra o Corinthians, foi muito bem nos 2 jogos contra o Atlético, e é um título importante, o Flamengo consegue aí uma taça para alegrar a sua torcida, que veio de um ano passado muito ruim, né? E no Campeonato Carioca, que não tem essa relevância toda, esse ano tinha lá um certo peso, porque o Fluminense poderia ser tricampeão. Era importante ganhar. E ganhou bem. É um título menor? É um título menor, mas cumpriu ali a sua obrigação, digamos assim, né? E ganha a Copa do Brasil. Agora tem que continuar remando, esse é o desafio do Felipe Luiz. Fazer essa turma jogar a vera até a última rodada. E fazer o seu melhor dentro do campeonato. Ao contrário do que aconteceu em 2022, quando ganhou a Libertadores e ganhou a Copa do Brasil, e teve gente entrando de férias, né? Então, acho que foi um domingo de justiça, né, no futebol. E